Fala, rapaziada, voltamos aí com mais um vídeo aí. E agora falando daquele menino lá, daquele rapaz que teve aquela briguinha lá com o frentista lá, o manobrista, na verdade. O deputado, né? Renato Freitas, né? Que por enquanto está sendo caçado, né? Até então o voto do relator lá foi para caçar o Renato Freitas. Cabinha todo complicado, né? A gente sabe do lado PT da coisa. Sempre apoiando coisa errada, sempre fazendo coisa errada. Teve até um episódio lá que ele invadiu uma igreja lá, fez o maior carnaval lá. Lembrando também que tem vídeo aí na internet, só é dar um Google aí, pesquisar, ou até aqui no YouTube mesmo. Ele assumindo que é usuário, né, de Macon, né, é usuário. Então, como é que um cara que declara que é usuário de Macon invade igreja pra depedar lá, fazer a arruaça que ele fez lá com o grupinho que ele tava lá? Como é que um cara desse é ainda deputado lá estadual? Meu amigo, como é que pode acontecer um negócio desse? Então a gente vai ver aqui agora, né, na Hora Verde com o Pitoli, cadê Tito Baricello, que é também deputado lá, né, estadual. Ele vai agora falar a respeito da cassação de Renato Freitas, que por mim já era para ter caçado faz tempo. Esse cara aí não contribui com nada, velho. Esse é o nível que tá chegando os deputados estaduais que a gente tem aí, deputados estaduais e outros também. Tem outros até que são até piores. Ele tá na mesma laia, né? Tá na mesma laia. Vamos ver aqui como é que tá a cassação dele. Por mim vai ser caçado em automático, mas vamos ver aqui. Tá contigo para te ouvir sobre Renato Freitas. O que pegou, Tito? Então, o Renato Freitas, deputado estadual aqui do estado do Paraná, do Partido dos Trabalhadores. Olha, Paraná, Partido dos Trabalhadores, só podia ser, né? O Partido dos Trabalhadores que não faz nada pelos trabalhadores. Vamos embora. Renato Freitas, esse aí que deu uma briguinha lá junto com o assessor, né? Juntou com o assessor lá para dar um cacete no cara lá. Poderia estar amenizado, né? O deputado, né? Poderia ter amenizado a situação, porque tava com a menina lá, não sei se queria se amostrar na frente da menina lá. E lembrando que ele é até lutador, né? De vez em quando tem uns vídeos dele aí fazendo jiu-jitsu, defesa pessoal. Levou uma coça lá do carinha lá, só bateu no carinha lá porque foi ele o assessor, né? Juntaram os dois pra bater no manobrista lá. Preciso avançar contigo para te ouvir sobre Renato Freitas. O que pegou, Tito? Então, o Renato Freitas, deputado estadual aqui do estado do Paraná, do Partido dos Trabalhadores, e representa tudo aquilo que nós não queremos, envolvendo em todo tipo de instituto, aliás, como é base do PT. Para vocês terem uma ideia, o ex-assessor do Val, isso não é objeto de qualquer ação contra ele, esse assessor dele, do Val, tem uma invasão, que aqui é do lado de Curitiba, que fica ali em Campo Magro, e está indiciado por 5 homicídios, o assessor do Renato Freitas. E o assessor do Renato Freitas morreu trocando tiro com a Ronda Sensível Polícia Especial, que é a polícia de elite aqui do estado do Paraná. Envolvido em todo tipo de crime, o assessor dele, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, criptomoedas. Então essa é a petezada. Mas vamos analisar a questão do deputado Renato Freitas. O deputado Renato Freitas é aquele que invadiu uma igreja, é aquele que quebrou toda a Assembleia Legislativa. Parece piada e todo mundo risado, mas é uma coisa triste. Ela quebrou a Assembleia Legislativa, fez uma manifestação, quebraram os vidros, machucaram policiais, discursou e não deu nada para ele na época. Deu uma reprimenda de 30 dias. O Tito foi aquele que agrediu uma senhora dentro de um supermercado, que brigou com um rapaz na rua. É importante a gente lembrar de tudo. Isso aí é um ser humano desprezível. Olha lá, hein? Que causa asco, né? É só BO. Esse cara aí, você faz uma pesquisa rápida no nome dele aqui no YouTube, só aparece BO. Não aparece ele lutando por alguma causa, né? Boa, nobre, né? Que venha, seja, como é que eu posso dizer? Faça jus, né? A função dele lá no estado lá. Mas não, só é BO, meu velho. Só aparece BO dele. Tito, acho que é importante lembrar do episódio do supermercado, que é terrível, né? Supermercado também. Tem vários supermercados aqui que tem no Paraná e também tem em São Paulo. Ele invadiu o supermercado, ele constrangeu as pessoas, tirou a cesta da mão de uma senhora, usando um microfone. Ou seja, no meu compreender, cometeu um crime de constrangimento ilegal no Código Penal, né? Que é constranger uma pessoa a fazer, deixar ele fazer uma coisa sem embasamento legal. E tudo isso sempre faz uma consonância com o 8 de janeiro, tá? 8 de janeiro, as pessoas foram tratadas como criminosos, como organização criminosa, com consequências gravíssimas, e aqui no Paraná nada acontece. Mas vamos continuar. Por aí, ele estava na rua, houve uma situação envolvendo o trânsito, ele disse que quase foi atropelado, mas é mentira, nós temos as imagens. Tem imagem ali, o carro passou na frente, ele poderia ter parado com a amiga dele, esperado o carro passar, e todo mundo seguia normalmente, né? Poderia ter dado aquela xingada normal que todo mundo dá, mas ter evoluído para uma briga generalizada do jeito que rolou lá. Ele, o assessor dele, desceram a lenha no rapaz lá, sem necessidade. Mano a mano, velho, briga mano a mano ali, os dois, né? Mas não, ele preferiu entrar ele e o assessor contra o rapaz lá, e deu no que deu. E até agora tá enrolando, né? Ele, o deputado Renato Freitas, em horário de trabalho, inclusive, com carro oficial e com assessor. Olha. Ele entra em luta corporal contra essa pessoa. E o pior, Pitoli, com covardia, 2 contra 1. Ele, Olha. como assessor, tentando bater no cidadão comum.
Pois bem, de tantas punições que ele sofreu aqui na Assembleia Legislativa, e eu faço parte do Conselho de Ética, teve várias reprimendas, né, de não poder participar de comissões, depois sofreu agora uma consequência, né, do afastamento da atividade parlamentar, que ele não começou a cumprir. Finalmente, em relação à briga, ele sofreu a cassação. É isso mesmo, que é a pena capital, ou seja, a pena mais grave dentro do ordenamento jurídico-administrativo. O Conselho de Ética, somente com um voto contrário de um petista, cassou o mandato do deputado Renato Freitas. Agora, essa decisão do Conselho de Ética vai ter que ser analisada pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça. O que é a Comissão de Constituição e Justiça, pessoal? É uma comissão que analisa a legalidade, para ver se não foi quebrada nenhuma regra, nenhuma formalidade. Não foi quebrada nenhuma regra, não precisa nem falar, né, velho? Foi quebrada alguma regra? O cara ter juntado com um assessor para dar um cacete num cara comum, numa pessoa comum na rua, independente do que ela tenha sido, do que ela tenha feito. O cara, com o poder que ele tem aí de deputado, ele poderia ter acionado a polícia, o cara ter sofrido o rigor da lei lá, né? Pelo menos se ele achasse que tivesse certo. Mas juntar ele e o cara para descer a lenha no cara é complicado, hein? Em momento posterior ainda, em virtude do fato de ser a perda do mandato de um deputado estadual, haverá a exposição do fato ao plenário, ou seja, os 54 deputados estaduais da Assembleia Legislativa vão decidir. Essa data não está ainda marcada. O processo dele de cassação, com a decisão do Conselho de Ética, que eu faço parte, e eu representei 10 vezes contra ele, né, vai ser analisada pela CCJ. A legalidade é clara, é indiscutível. E acredito sim que o Conselho, todo o plenário, vai decidir pela cassação do mandato. E eu poderia fazer uma coisa, Pitório, porque eu estou sabendo já, sabendo que o Centrão, que nós temos o Centrão aqui também, né? E o Centrão domina a Assembleia Legislativa. Nós temos uma turma da direita, nós temos a turma da esquerda, olha lá. Nós temos o Centrão. É igual o Congresso O Centrão fisiológico tem até lá. Vem lá. Nacional. Nós somos o reflexo do Congresso Nacional. E eu estou sabendo já que o Centrão está querendo negociar com o PT. Vai pra aí. Apoio na reeleição. Pô, já querem pegar apoio para Então o que eu vou fazer? Eu vou votarem contra a cassação dele, velho. Irmão, tudo que não presta, o pessoal do Centrão e do PT se reúne pra botar pra cima, pô. Quando é fazer uma coisa certa aí, de caçar o cara que realmente fez umas marmeladas aí, não uma só, várias marmeladas, a turma não caça, não. Estão se reunindo pra defender o cara. É só coisa. Só tem isso aqui no Brasil mesmo, pô. O Brasil é o melhor de todos, pô. Deputados. E vou procurar um por um e perguntar pra eles se vai votar pela cassação, pela não cassação, ou vai ficar em cima do muro. E já vou colocar lá, ó, não decidiu, sim ou não, que eu quis expor. Eu acho que tá na hora. Claro, tem que botar o nome dessa galera, pô. Todo mundo vê. Aquilo que você pensa sem enganação. Porque o Centrão aqui, que é um grupo político dominado por um partido, que é, aliás, base, né, do Lula no Congresso Nacional, que está no poder aqui no estado do Paraná, e a informação que eu tenho é que existe um movimento, sim, para salvarem o deputado do Renato Freitas por debaixo do pano, né? Porque esse grupo negocia com tudo que é lado. Se a esquerda está bem, eles vão para a esquerda, se a direita está bem, eles vão para a direita, né? Eles ficam ali, ó, caminhando em cima do muro, se equilibrando. Ô, Tito, uma dúvida. O Renato, ele já é pré-candidato a alguma coisa, a reeleição para a Assembleia, ou tentaria um voo maior? Porque isso certamente pode frustrar a expectativa. Eu entendo que o PT também pode estar de olho nessa condição, porque diante dos absurdos cometidos pelo Renato Freitas, ele que tem a cara do PT, a cara da baderna, né, a cara do que não é legal, ele é um puxador de votos para essa turminha que vota nessas porcarias, né? Então eu entendo que o PT pode se mobilizar nesse sentido. Ele é pré-candidato à reeleição para a Assembleia ou para a Câmara dos Deputados, e o PT pode estar agindo em função de ser um eventual puxador de votos para a legenda, Tito? Vai lá. Ele é pré-candidato a deputado federal. Olha pra aí. Imagina essa peça aí lá em Brasília, mano. Esse arruaceiro lá em Brasília, imagina só. O cara claramente tem distúrbios mentais. Você vê ele falando aí, ele olha assim. Ele falando, ele bota cada lapa de olho, você imagina que tem alguma coisa errada acontecendo com ele ali. Ou é decorrente das paradas lá, não sei, né? Ele deixou claro ali que era usuário, né? Não sei. Pode ser, né? O cara, imagina um cara desse lá em Brasília mesmo. Ué. Essa é a ideia. E a informação que nós temos que sim, que ele é um dos puxadores de voto do Partido dos Trabalhadores. Porque o Partido dos Trabalhadores tem essa característica, quanto pior, melhor. Né? Quanto pior, melhor. Por exemplo, qualquer coisa que aconteça com alguém de direita, a gente já coloca dúvida. Será? Né? Fez alguma coisa errada? Sem dar pelo menos o direito de defesa. E, infelizmente, essa é uma característica nossa da direita. Nós somos extremamente rigorosos com a ética. E, às vezes, nós exageramos nesse rigorismo. Tanto que eu vejo algumas pessoas agora criticando o Flávio da direita, e eu participo de grupo, disso, pessoal, vocês têm que entender o contexto. Não existe nada de ilegal em pedir dinheiro para o filme.
Se eu fosse fazer um filme, eu ia pedir dinheiro aqui pro Bradesco, pro, sei lá, Santander, ia pedir dinheiro pro Banco Real, se é que existe Banco Real ainda, né? Eu ia pedir dinheiro às instituições financeiras, que é normal. Então a direita tem essa característica, o extremo rigorismo com a ética, e às vezes exagera, pré-julgando situações. O PT não, o indivíduo faz o que ele quiser, como quiser, quando quiser, e o PT está unido nisso. Tanto que uma das principais pautas do deputado Renato Freitas, eu já vi ele discutindo isso, é a proteção dos criminosos. Vou explicar por quê. Ele está cobrando o direito à visita íntima nos presídios federais. As pessoas podem... Aí, ó. Isso... Olha o tipo de pauta que o cara defende, o tal do Renato Freitas. Olha o tipo de pauta. Pelo tipo de pauta que o deputado defende, você tira a índole do cara, pô. E a turma que vota num cara desse, pô. Mas tem que mostrar, né, velho? Porque quanto mais lama na cara, um dia a pessoa tem vergonha e para de sujar o próprio rosto. De votar num cara desse, velho. Olha o tipo de pauta que o cara tá defendendo. Vê aí. Significa isso, pessoal? Isso significa tudo. Os presídios federais de segurança máxima é onde está a grande criminalidade. PCC, Comando Vermelho, né? PGC, Primeiro Grupo Catarinense, Master Paranaense e outros grupos. Então, os líderes lá, inclusive Marcola, por exemplo. Pois bem, a visita íntima é a forma com que eles exteriorizam o controle do tráfico de drogas de dentro do sistema penitenciário. Porque lá, no presídio de segurança máxima, a Vitória não tem celular, não tem instrumentos de comunicação, né? E como eles ficam isolados em cela, eles não conseguem comandar o tráfico de dentro. Agora, com a volta da visita íntima, eles vão voltar a controlar o tráfico no Brasil de dentro, porque hoje estão isolados. O tráfico continua, os sublíderes continuam atuando, mas tem uma séria dificuldade de falar com o líder máximo preso. Então, o primeiro projeto do deputado Renato Freitas, eu vi ele numa manifestação, tinha as faixas lá, né? Visita íntima no presídio de segurança. Mas as pessoas acham, coitadinho, tá querendo ajudar os presos. Tudo é muito inteligente, tudo é muito pensado. Sim. Opa. Tito, eu quero te agradecer mais uma vez por passar por aqui, teu tempo conosco, informação importante, a gente torcendo para a cassação do Renato Freitas. Isso não é um bom exemplo para o Paranazão, não. O Paraná tem você como exemplo para mim, delegado Xerifão, já é outra pegada, Tito é outra pegada. A gente precisa se livrar dessas confusões aí que mancham a história do Paranazão quando o assunto é a política. Tito, obrigado por passar por aqui, viu, irmão? Olha, ficou aí. Então, o que é que vocês acham aí? Renato Freitas deve ser caçado ou não deve ser caçado? Vou deixar aí na vista de vocês. Lembrando que quem quiser conhecer esse danado desse Renato Freitas aí, só vai dar um Google aí. O que mais vai aparecer de 100, 90 é só BO. É invasão da padaria, invasão da igreja lá, fazer baderna. Foi a briguinha que ele teve lá com o cara do frentista lá, em horário de trabalho agora, segundo o Tito Baritieri falou aqui. É só arruaça. Por aí você tira, beleza? E agora, vamos ver aqui o Lula, o Nine, não pode dizer o nome do Lula mais não, o Nine se pronunciou a respeito do vazamento do áudio, né, de Flávio junto com o Vorcário. Lembrando que, vamos lá, o caso dele é de polícia, diz Lula, sobre pedido de dinheiro de Flávio a Vorcário para filme do Bolsonaro. Meu irmão, Lula tá pedindo que a polícia vá para cima. Só que o pessoal já foi atrás e descobriu que tem um dedinho de Vorcário também lá no filme de Lula e no documentário de Temer. E agora vem Lula público pedindo que a polícia vá em cima de Flávio para descobrir que saiu a casa de polícia. O Brasil é muito bom, velho. Olha aí, ó, vamos lá. Durante um evento na Bahia, o presidente foi questionado e respondeu que a PF que deve investigar em relações entre o filho do ex-presidente Bolsonaro e o dono do Banco Master. Isso aí foi Lula que pediu, cara. Olha lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT disse que relação entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcário é um caso de polícia ao ser questionado sobre as conversas entre Flávio envolvendo o financiamento do filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mano, Lula tá pedindo que a polícia vá em cima. Mas agora, então, vamos lá. O pessoal do PT agora pede para a polícia investigar esse caso de Flávio e é hora do pessoal da direita pedir também para investigar a respeito dos financiamentos que teve, né? Do documentário de Temer e do filme do Lula. Pra gente ver quem na balança tá pesando mais, beleza? Tá aqui, ó, abre aspas, vamos lá. Eu não vou comentar, é um caso de polícia, não é meu, e eu não sou policial. Eu não sou procurador-geral, já dando aquele toque pro procurador-geral. O caso dele é de polícia, tem algum delegado aqui. Lula se volta a quem o acompanhava. Não tem, então vá na primeira delegacia de Polícia Federal e pergunte como vai ser a tratativa desse caso. O meu caso é tratar do povo brasileiro, tratar da Petrobras e tratar do emprego. Disse Lula, a Petrobras, e ele não falou do Correio também, para terminar com chave de ouro, né? As estatais que mais dão prejuízo no Brasil. Meu amigo, só Lula que pede esse negócio, velho.
a parte boa dessa bagunça todinha aí é que eles pedem justiça pelas coisas que eles mesmos fazem. Você vê aí direto, aí é direto. Quando tem algum BO no lado da direita, quando a turma vai investigar, a esquerda já fazia, ó, há muito tempo. Conta aí nos comentários aí o que você acha aí. A cassação de Renato Freitas, vai rolar ou não vai? E a polêmica fala de Lula aqui, pedindo que a polícia vá em cima de Flávio, esquecendo que o filme dele, o documentário de Michel Temer, também tem as mesmas características. Fala aqui pra nós aí nos comentários, beleza? Sem edição, vai ter corte não, viu? O YouTube não tá jogando com a gente, então a gente vai jogar também com o YouTube não. Vai ter edição de nada não, é vídeo na lata aqui, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, tamo junto.